paz do Senhor, sejam todos muito, mas muito bem-vindos à nossa segunda temporada de podcasts. Vocês pensaram, né, que a gente ia ficar só na primeira? Não, estamos aqui, né, para dar continuidade a esse trabalho que repercutiu super bem e nós agradecemos de antemão a todos vocês que estão aí acompanhando fielmente junto conosco e estamos aqui abrindo essa segunda temporada com dois é, coordenadores excepcionais, que são os nossos coordenadores hoje da Almadeb Vila Carolina, que é o Gerson e a Jéssica. Sejam muito bem-vindos e é uma honra receber vocês aqui. Muito obrigada pelo convite. Para nós também é uma honra. Para nós, é que a gente, né, assim, Já trabalhar junto, trabalha né? junto, mas é uma honra poder participar aqui com vocês. Pai do Senhor, eu faço das palavras da Jéssica minha. É um prazer e é uma honra poder estar participando desse podcast. E, enfim, vamos aí. É isso aí. Bom, eu queria, de antemão, que a gente começasse conhecendo um pouquinho vocês, né? A trajetória de vocês, desde nascimento, enfim, até ao momento que vocês, de fato, se achegaram a Cristo e também esse início, né? Na coordenação aqui na mocidade. Queria saber como que foi. E vamos começar com a Jéssica, tá, Gerson? Vamos Ótimo. as mulheres primeiro. Maravilha. Jé, conta um pouquinho pra gente, quem é a Jéssica? Sim, o Gerson concordou, porque aí depois ele vai pegando algumas ideias. Mas, bom, eu sou a Jéssica, eu nasci já em lar cristão, né? Minha família já veio da igreja, sempre em Vila Carolina, então estou aqui há 20 e alguns anos e contando. E, né, assim, durante a infância, adolescência, eu participei um pouquinho das crianças, nos adolescentes eu fui um pouco mais ativa, mas sempre muito na minha, né, ali quietinha, eu acreditava que era eu chegar, participar dos ensaios, participar do culto, Deus fala, né, fala comigo, fala com a igreja, e tá tudo certo, não imaginava, né, que algum dia as coisas pudessem mudar. E aí na mocidade, às vezes eu ouvia algumas palavras, né? Vinham algumas coisas. O Gesiel foi um dos meus regentes na mocidade e ele falava, né? Assim, não só para mim, como para outras pessoas. Falou assim, ó, se prepara, né? As coisas não são só isso. E teve ali um determinado momento que eu fui convidada para fazer parte da regência, né? Então, assim, para mim já foi um choque. Falei assim, como assim regência? Né? O que eu vou fazer? Foi em 2020, bem no comecinho do ano, antes da pandemia. Então, né, assim, a gente entrou com o trabalho de regência e logo depois teve o boom Uma pausa da aí, né? pandemia, né? Então teve ali uma pausa, foi um período bem difícil. Quando foi ali final de 2020, 21, começo de 21 que os trabalhos começaram a voltar, a gente seguiu, né, com a equipe, com o time que estava, e no finalzinho de 2021, ou começo de 22, não me recordo agora de certo, veio o convite para coordenação, que também foi um choque, porque, né, falou assim, né? Como que eu coordeno A um gente fala conjunto? O assim, que a mas gente nunca tá faz? preparado, né? Isso, exatamente. Mas graças a Deus, né, tem dado certo, Deus tem colocado pessoas, né, para apoiar, porque sozinho a gente de fato não consegue. E tem sido muito especial, né, um aprendizado muito grande, pessoal, espiritual e até profissionalmente também, que eu sempre falo que tem muita coisa que a gente aprende no ambiente, né, da igreja que a gente pode levar para fora. Que demais. E aí, você entrou, então, na mocidade quando você fez o quê? 16, 17 anos? Foi, pelo que eu me recordo, assim, de entrar definitiva, foi dos 17 para os 18, praticamente, né? Assim, a idade mesmo ali de jovem, Sim. né? Antes a gente, às vezes, colocava um pezinho ali, posso cantar Cantava hoje, junto? posso cantar junto, mas definitivo, assim, pelo que eu me recordo, a partir dos 18 mesmo. Show. Bom, daí a gente vai entrar nas lembranças aí do que você Ai, se meu recorda Deus, da tá bom. época, mas antes vamos conhecer um pouco mais do Gerson, Gersão. Bom, eu estou bastante nervoso. Fique em paz. Mas, assim, na verdade, eu não vim de um lar cristão, né? Na verdade, havia uma miscigenação em relação às religiões em casa. Eu vim, minha mãe, enfim, era católica, meu pai
Ele era espírita, né? Ele tinha um centro de candomblé. E eu cresci nesse lar, meio nessa parte dividido. Mas eu era um rapaz bem católico. Eu era um católico fervoroso. Poucos sabem que eu não gostava muito de crente, não. Eu brigava. Tinha uns crentes aí que eu conhecia e eu falava que só o Deus desses crentes aí que estava certo. Até porque nós tínhamos outro tipo de crença. E com isso, eu tinha uma certa antipatia pelo povo crente, mas enfim. E aí, num determinado tempo da minha vida, eu tinha um grupo de pagode na época, né? Como eu disse, eu vim do mundo, eu tinha um grupo de pagode, nós fazíamos ensaios no meu quarto, que eu tinha um quarto grande, que virou minha casa depois, enfim. E tinha 2 jovens, na verdade era a época dos adolescentes que estavam indo para os jovens. Inclusive um deles é a Priscila, que é a nossa componente hoje. E eles entraram no meu quarto, fizeram um convite para mim, meio com medo assim, né, porque eles eram parentes, meu sobrinho, e a minha sobrinha na época, meu sobrinho na época era o Waker. E eles entraram ali depois de um ensaio e me fizeram um convite para ir numa festividade. Eu sempre gostei muito de música, né? E eu fui no primeiro, eu aceitei o convite, fiquei maravilhado, gostava de todo tipo de música, fiquei maravilhado com a orquestra que tinha em Vila Carolina naquela época. E fiquei assim, super entusiasmado. E aí na festa seguinte, era dos jovens, eles foram, me chamaram novamente. E aí eu fui novamente, assisti mais uma festividade deles. E o tempo foi passando e eu comecei a ir nos cultos, que era um culto à meia luz, que eles faziam um culto de férias. Eu me lembro que eu ia, entrava quietinho. Mas peraí, culto à meia-luz, esse termo pra mim não é muito. É, Aqui é muito jovem, vai. O que seria um culto à assim, na meia-luz? verdade, tinha o grupo ficava ali onde eles ficam e ficavam algumas luzes da igreja apagadas e outras ficavam acesas. Então ficava Hum, um ambiente mais, não tão claro, mas também não ao escuro. E ali, no período de louvor, eles faziam isso, eles diminuíam as luzes, e aí o grupo, não posso afirmar que seria só os jovens, mas ali tinha um grupo, e eles cantavam os louvores, e eu já estava, meus sobrinhos ouviam direto, então eu estava habituado com alguns, todo empolgado, e eu ia lá. E passei a frequentar alguns cultos. E aí, em determinado período, eu já estava bastante afastado da Igreja Católica. E aí um desses cultos que eu comecei a ir, eu passei a ir todo domingo. Eu gostava de me vestir social, então era uma oportunidade de se vestir também, sim. enfim. E um desses cultos, na direção do pastor Toninho, o pastor Toninho aquele dia fez muitos apelos, e eu fui falando com Deus a cada apelo, e ele foi prolongando, até que no último apelo, acho que uns 6 apelos que ele fez. Nossa. Que eu falei, se ele fizer mais um, eu vou. Aí ele fez, e aí eu desci chorando, e me converti. Isso acho que, se eu não me engano, em meados de 2008 para 2009, perdão. E daí, então, eu passava culto a culto, lá em cima na galeria, até o dia que eu fui convidado por uma galera que eu não vou me esquecer mais, né? Que me convidou para vir para os jovens, eu já era casado. Né? E aí me abraçaram e desde então, de lá, eu não saí mais da mocidade. Saí depois de um tempo, mas daí desde então foi uma recepção assim dos meninos, eu lembro. Não sei se posso ter que citar alguns nomes rapidamente. Tinha o Everaldo ali que me recebeu muito bem, o Everaldo, o Tatá, Ronaldo, Abraão, fora o Gesiel, o próprio Andinho, que é o irmão dele. E posso ser que eu esqueça de alguém, o Rodrigo Minotti, também estava no grupo, e o Anderson, o Anderson Maciel, que eu posso dizer agora que ele é o Anderson Maciel, que fui muito bem recebido por eles. E naquela época que você entrou, você lembra quem eram os regentes, coordenadores? Eu lembro que nos cultos a minha luz era a Carol, ela não está mais, se não me engano, na nossa igreja. Eu lembro que eu passei por muitos gente. Sei que teve
A Pamela foi minha regente, o Geninho foi meu regente, o Gisiel foi meu regente, o Samuel foi meu regente, Samuel foi meu regente e a Cristiane foi minha regente também. Bom, eu passei Muitos, né? muitos. Então teve uma boa galera ali que nos cadenciou ali. Foi aprendendo muita coisa ali com eles, principalmente que eram os meninos ali era forte na musicalidade. Isso. Que demais. E a gente começou esse trabalho aqui, né, do podcast, mas pensando mesmo em estender, né, o nosso convite para essa grande comemoração, né, de 45 anos dos Jovens por Cristo, Madeb Vila Carolina, né? E eu queria trazer um pouquinho, né, das lembranças que vocês têm das festividades, né? Porque vocês hoje estão à frente, mas por um bom tempo vocês foram componentes, né? Então, Gé, vou começar com você. Qual festividade, assim, você se recorda que te marcou, né? E se você tiver também algum testemunho, enfim, mas ao longo desse tempo que você está na Carolina, né? E você participa do nosso conjunto, o que você se recorda? Assim, eu sempre procuro pensar e eu sempre falo, né, que toda festa é uma festa, né, e toda festividade é um marco, né, assim, deixa lembranças, traz muita coisa boa para as nossas vidas. E eu posso dizer, eu acho que participo de festividade dos jovens, talvez desde 2016, acho que 2016 foi minha primeira, se eu não estiver enganada. Sempre foram festas muito especiais, mas 2019, que foi o ano antes da pandemia, foi uma festa que marcou muito porque ela, assim, tudo parecia ser contrário, né, Não para não acontecer. acontecer, assim, de dificuldade com o hino, passagem de voz. E a gente olhava assim, eu ainda como integrante, né, componente do conjunto, não tinha nenhuma outra atribuição na época. E a gente olhava assim e falava assim, nossa, essa festa esse ano não vai, né? Não sai. Mas aconteceu, né? E assim, foi um marco e a última festa que a gente teve antes da pandemia, Pandemia. né? Antes desse período todo aí que a gente passou. Então foi algo muito especial. A gente tem uma integrante hoje no conjunto, que eu posso citar o nome, porque ela faz parte. A Ingrid aceitou Jesus nessa festa de 2019. Então hoje a gente vê, né, assim, a gente olha foto, olha vídeo, né, vê algumas recordações assim, e é algo muito especial, porque a gente vê que, nesse caso que eu citei, é alguém que está perseverando, Gerou né, junto frutos, com a né, gente. também. Então, para ser uma festa assim que, digamos, tinha tudo para não acontecer, né, muita coisa contrária, gerou um fruto, né, e tem gerado fruto ainda nos nossos corações. Então, foi algo muito especial e foi algo que eu vi ali, a dedicação, né, da regência, da coordenação para fazer com que tudo aquilo acontecesse, que é hoje o nosso papel, né? Então hoje eu vejo que eu lembro da festa de 2019 e falo, nossa, hoje eu estou do outro lado, né? Então, e chama jovem para ensaio e, né, vamos e correr atrás de cantina e vamos ver uniforme e aquilo tudo. Então, assim, 2019 foi algo que pareceu ser difícil e deu tudo certo para honra e glória do Senhor. E hoje a gente tá do outro lado, e aí eu falo, não, mas lá atrás deu certo, então hoje Não vai vai dar ser certo diferente, também, né? né? Mas assim, todas deixam, né, alguma marca, alguma coisa na gente. De ler um versículo, falar assim, você pode fazer a leitura oficial da festa? Eu falo assim, bem, eu chego lá, eu não vou nem saber meu nome, né? Cumprimento Jesus com a paz do Senhor. Cumprimento o pastor com a paz do Senhor, esquece da igreja, né? Chega lá em cima tudo simbola, Sim, assim. Mas graças a Deus são experiências, né? sim. Experiências que a gente vai ganhando e que a gente leva para a vida, né? Muitas vezes a gente olha assim e eu até costumo comentar, né? O microfone. A gente não pode ter medo de microfone. Então, fala assim, ó, te dei um microfone, seja para você segurar, para você ajudar alguém, ou é para um solo, mas segura, porque aquele microfone não está sendo colocado na sua mão em vão. Sim. Se eu tivesse tido
algum receio, algum medo, né, de microfone lá atrás, lá no comecinho, hoje provavelmente nem estaria aqui falando com vocês, né? Então eu sempre procuro encorajar também as pessoas nesse sentido. Então chega a festividade, fala assim, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo. Não tenha, né? Assim, vai, né? Assim, coloca Deus na frente e Deixa ele isso, conduzir. vai ser uma experiência lá na frente, assim, muito, muito rica, né? A gente consegue absorver coisas muito ricas. E a gente guarda, né? Por mais simples que Sim, seja, né? Quando a gente chega no pós-festa, né? Por mais simples que seja ler uma palavra, mas a gente se dedica para aquilo, né? E exatamente. a gente se sente até mesmo querido e especial por Deus, né? Por de Isso. alguma forma ter essa oportunidade que a gente sabe que tantas pessoas hoje não têm ou já tiveram antes e hoje, né? Estão afastadas, né? Então, que demais, Jé. É Fiquei bem. feliz E só de mais uma saber da coisinha. Ingrid também, né? Que Sim. está nos assistindo agora, com certeza. E só mais uma coisa assim que eu lembrei, né, pensando nas experiências, nas Sim. oportunidades. É um nome que eu vou citar também, porque já participou do podcast, é alguém que está com a gente, a Vaninha. Ela já foi coordenadora das crianças, né? E eu lembro que teve uma festividade, e olha só, festividade das crianças. Não lembro a idade que eu tinha. E eles separavam, né, assim, alguns versículos, para não ficar aquela coisa, quem quer ler? Então as tias na época, né, separavam Uhum. alguns versículos, entregavam papel pra gente estudar em casa. Falaram assim, decora esse versículo para você ler na festa. E eu fiquei mega nervosa. E aí teve um tempo desses que eu tava conversando com a Vaninha e eu falei para ela, falei assim, Vaninha, teve uma festa das crianças que eu li um versículo e tal, e eu nunca mais esqueci, né? Assim, não foi aquela coisa, eu li e passou. Sobretudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. E eu falei pra ela, falei assim, foi um papel que na época você como coordenadora me entregou e era pra ler na festividade das crianças e eu li e esse versículo me acompanha, né? Até Assim, a hoje. vida toda. Então é uma oportunidade, né? Lá criança nem imaginava, né? Sim. Que depois Deus teria outras coisas, né? De chegar até a liderança de um departamento e tudo, mas, de novo, a questão das oportunidades, né? Pra gente sempre aproveitar e sempre pensar que Deus, ele não coloca nenhuma oportunidade, ele não dá nada em vão, né, E nos pra gente. prepara também, né, Jé? Exatamente Que isso. às vezes a gente acha que é só aquilo, mas o Senhor tem Isso, tantas coisas para nós, tantas obras, né, preparadas para que a gente esteja ali à frente e exatamente. hoje, né, não é diferente. Você está Isso. conduzindo, né, Sim. junto com o Gerson. Gerson, e aí, qual festa assim que você se lembra, se recorda assim, qual testemunho marcante você poderia compartilhar com a gente? Nossa, como eu disse, eu me converti em 2009, quer dizer, me batizei em 2009, e 2009 para cá, eu saí do conjunto, se eu não me engano, em 2015, 15 ou 16, acho que foi 2015, eu não estava mais no conjunto. E uma das festas que me marcou bastante, se eu não me engano, é que todas foram muito boas. Sempre amei estar na mocidade, isso é um fato. Mas acho que 2013 foi uma festa muito, muito top, assim, foi muito bom. A gente sentia, assim, a presença de Deus, assim, fortemente nos ensaios. E eu até comentei esses dias aqui com os jovens, nós estávamos ali num dos nossos ensaios, acho que você vai até acabar lembrando, que eu disse que teve uma festa que a gente fez, que acabou a festa no domingo. Na terça, o pessoal tava ainda Fervoroso. extasiado com a festa. Chegou na quinta-feira, o pessoal ainda tava. No domingo, o fogo caiu ainda, né, depois da festa. E então aquilo ficou muito vivo na minha mente. Então foi uma festa que me marcou demais. Foi, acho que uma das primeiras festas que eu fiz evangelismo de uma maneira diferente também. Que eu sou um cara brincalhão, falante, mas né, nesse ponto aqui, como eu fico um pouco mais nervoso, eu fico um pouco mais tímido. Mas eu lembro que na direção da Débora veio aqui, nos antecedeu, e ela falou de um evangelismo que a gente fez. Na verdade, teve uns 2 evangelismos. E teve um que eu entrei dentro de uns carros, assim, o cara tava com som alto, escutando um rap, e eu coloquei o boné de lado, assim, e cheguei no cara, comecei a cumprimentar ele, aí, beleza, beleza, os caras baixaram o som no maior respeito. Eu entreguei os folhetos, convidei os caras que estavam no carro ali, e foi muito bacana. Então, foi uma festa que me marcou bastante, bastante, assim,
através dessa festa, é aquilo que eu tento hoje, como eu puxo de memória, é aquilo que hoje, dentro da coordenação, é uma coisa que eu gostaria de reviver como coordenador. Porque quando a gente está do outro lado, a gente não imagina Sim. como é, mas quando a gente está do lado de cá, a gente vê que é puxado, entendeu? E é difícil, Sim. né? Eu era um jovem que não dava tanto trabalho, porque eu já era um jovem casado, assim, mas muita personalidade, às vezes, assim, tava atrapalhando um pouco por um lado e por outro ajudava bastante. É basicamente isso. Mas foi bom pensando por esse lado, que você foi um jovem, né, que tinha essa personalidade, vamos dizer assim, mais explosiva, e hoje você sabe lidar com os explosivos, né? Olha, Sim. até nisso Deus trabalha, né? E eu lembro que na minha última festival, acho que foi em 2015, tava o Geninho, o Gesiel, e o Geninho era o nosso. Eles eram o nosso regente, Geninho, o Gesiel e a Pamela. E eu lembro que nos ensaios finais do meu último ano, todo ensaio eu chorava. Todo ensaio eu chorava, porque eu já tinha colocado como meta pra mim sair da mocidade. Já tava um pouco mais velho, Uhum. né? Tava vindo uma galera um pouco mais nova, o meu linguajar, enfim. Né? E eu lembro que uma vez o Geninho falou assim, meu, por que o Gerson vai sair? Não precisa sair. Ele fica chorando aí, fica chorando. Aí o G falou, ele falou, vai sair. Mas não era assim, eu não queria. É que assim, eu entendia que era o momento que eu tinha que sair, né, por conta da idade. E no meu caso, tá? Isso não é uma regra, não tô aqui. Mas com os filhos, com a esposa. Então, naquele momento, eu achava que era o momento que eu tinha que sair, né? Mas foi dolorido, foi muito dolorido. É uma decisão que eu havia tomado, até porque a gente já estava fazendo outros trabalhos dentro da Sim. igreja, porta, enfim. Mas aprove Deus que a gente saísse para voltar um dia e tamo aí. Na obra. Que demais. Gente, e óbvio, a gente falando da ideia das festividades, a gente está às portas, né? Uma semaninha para nossa festa e eu queria saber de vocês a expectativa. Eu vou fazer duas perguntas separadas. Então, Gé, eu queria que você resumisse, até porque você está sentindo, acho que é a mesma coisa que o Jefferson. E depois para o Gerson eu vou fazer outra pergunta, mas fica essa para você. É, qual é a expectativa para o nosso congresso? E, né, diante de todos os preparativos, o que você tem para expressar para nós? Olha, eu diria que assim, né, vai chegando essa reta final, assim, a gente tá, né, bem próximo, aí a gente fica naquele dividido, né, assim, Sim. nossa, glória a Deus, tá chegando, e por outro lado, socorro, Deus, tá chegando. Mas eu tô Será que eu assim, esqueci de algo, né? não, todo dia eu acordo pensando, falei assim, eu falei com fulano, eu fiz tal coisa, já tem isso resolvido, né? Falei assim, já falei com as igrejas convidadas, todo dia vem alguma Lembrança, né? coisa na mente que me faz, né, pensar se realmente não tá esquecendo de nada, mas graças a Deus a gente tem pessoas maravilhosas ao nosso lado, né? Às vezes o Samuel, não esquece de falar com fulano, e aí a gente vai um lembrando o outro. Mas assim, eu tô com o coração muito grato, muito contente e com as melhores expectativas possíveis. Então, eu acho que eu não consigo expressar muito, né, assim, das expectativas, porque eu creio que o que Deus vai fazer nessa festa vai muito além de tudo que a gente Né? de tudo que a gente pensa. Claro que a gente sempre pensa em batismo, renovação, salvação de almas, retorno, né, de algumas pessoas que talvez já fizeram parte, se afastaram por algum motivo em algum momento. E a gente espera, né, que essas pessoas elas possam visitar. São 45 anos, então, né, muita gente já passou pelo conjunto nesse tempo. Alguns a gente sabe que estão em outras igrejas, alguns a gente sabe que não estão, né? Então a gente fica pensando assim, né? Será que vai vir? Como que vai ser? Então eu creio que Deus tem algo especial, né? E algo diferente para fazer no nosso meio.
as minhas expectativas, assim, são essas, né? Salvação, batismo, renovo, que pessoas possam, né, realmente ser transformadas, né? Sair dali e entender o propósito da gente perseverar, que eu acho que é o mais importante, né? Porque vai passar a festa e a gente vai continuar perseverando até que ele venha, né? A gente não vai perseverar só nos dias Até a 28 e 29 de outubro. Sim. Então, eu deixo, assim, isso como expectativa, mas ao mesmo tempo eu sei que Deus, né, tem a forma dele, o jeito dele de trabalhar e que ao final, né, da nossa festividade seremos surpreendidos, né, assim, por tudo que Deus fez, fará e vai continuar fazendo no nosso meio. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o Elian, quero fazer um convite muito especial para vocês. No próximo final de semana, nos dias 28 e 29, nós teremos a festividade em Umadeb, Vila Carolina. E nós, da Umadeb Jardim Primavera, temos um grande recado para vocês. E para vocês que estão nos acompanhando, já aproveitar e fazer aí o nosso convite, 28 e 29 de outubro, nós esperamos você para a nossa grande celebração de 45 anos, né, do Umadeb Vila Carolina, né, Jovens por Cristo. Se você já fez parte dessa trajetória, aproveita a oportunidade, convida também aqueles que fizeram parte junto com você, para que nós possamos, né, relembrar as grandes bênçãos, os grandes testemunhos do que o Senhor já fez em nosso meio. Amém? E, Gerson, eu tenho a pergunta gran finale para você. Qual que é a importância, acho que nós que estamos à frente, né, eu na regência, vocês na coordenação, qual que é a importância da família, né, nos apoiando, né, até antes mesmo da gente entrar aqui e gravar, a gente estava falando sobre isso. Qual que é a importância hoje para você? Hoje a gente vê sua família super junto com a gente, né, nesse propósito, né, junto com, né, mesmo você, só você sendo líder, mas eles acabam abraçando junto com você. O que você teria a dizer, assim, dessa importância do papel da família para a obra de Deus? Samuel, falar de família é uma coisa que me emociona bastante, né? Tô tendo o prazer nessa festa, muitas coisas o Senhor tem feito na minha vida. Eu às vezes me emociono assim porque foram muitas lutas, né? Foram períodos que a gente passou, né, na igreja, e com um pouco desse período alguns da família não tão presentes, mas cara, minha esposa tem me dado muita força. Os meus filhos, vocês conhecem, eles estão no conjunto com a gente. A minha família, a gente tem ali se fechado em algumas coisas, né, e temos buscado o Senhor junto, né? Tem esse propósito. Uma coisa que o Senhor me prometeu e Ele tem cumprido, não faz muito tempo, as coisas de Deus estão acontecendo muito rápido, nesse momento da minha vida. E eu lembro que há pouco tempo, poucos meses antes até um pouco de assumir a coordenação, o Senhor tomou a minha coordenadora, minha eterna coordenadora, Débora, uma mulher de Deus, em qual eu tenho muito respeito e muita admiração, e usou ela para me trazer uma mensagem em relação a algumas coisas que havia acontecido. E depois de entregar essa mensagem para mim, tomou um outro vaso da casa dele e me levou até lá em cima para reiterar isso junto com a minha esposa, que estava na parte de cima da igreja. E eu vi muito a mão de Deus ali agindo. Então hoje ela me apoia bastante em muitas coisas que eu faço, está sempre dando uma força, enfim. E o meu maior prazer, o que mais me emociona, é de poder estar com os meus filhos. Porque quando a gente é do mundo, o meu desejo lá no mundo, eu sempre falei isso para algumas pessoas, meu desejo lá no mundo, quando eu não tinha sabedoria, era o quê? Eu queria ter meu filho, para mim jogar bola com ele e tocar um samba com ele, né? E aí quando eu vejo hoje o Senhor usando a minha filha, que tem uma voz para honra e glória do Senhor, né, muito, muito bela, e quando eu vejo meu filho se integrando
eu vou ter a oportunidade nessa festa de poder dividir um back vocal com o meu filho, né? E isso é gratificante, isso não tem preço, né? E são coisas que o Senhor nos prometeu e Ele vem nos cumprindo. Então, eu nem imaginava isso, né? Eu não imaginava nem estar no back da festa. Só porque eu sou coordenador, viu, gente? Não, é que ele tem um baixo top. E aí hoje a gente tá aqui, eu tô tendo a oportunidade de estar com meu filho ali, com a minha filha, né? A gente tá tudo ali junto, e nos ensaios a gente tá junto. A gente participa de muitas coisas junto. Então, é gratificante. Quando eu recebi o convite do pastor para assumir a liderança dos jovens, a primeira pessoa que eu fui perguntar foi para minha esposa. E eu falei, se você não for comigo, eu não vou. Eu não quero que fique um peso sobre as suas costas, mas eu deixo porque eu não quero que se torne um problema. E ela falou, não, abraça, eu tô com você. Então, eu agradeço. Obrigado, amor, eu agradeço. Ela é fantástica. Não vou ficar falando aqui, senão vai aparecer aqui, ó. Mas, e aí veio todo esse período. Eu tenho que fazer um adendo, desculpa até. Eu tenho que agradecer a você, a Jéssica, a Ingrid, o pastor que me deu essa oportunidade através de Deus, assim eu creio, ao Rubinho, ao Kleber, enfim, Áquila. Não, eu falei Áquila, porque primeiro, geralmente de tudo eu falo Áquila. Então, Áquila, não fique bravo. Você, tem que lembrar, que senão ela ia colocar nos comentários. Você é a primeira pessoa que eu sempre falo tudo que eu não falava. Até porque... a primeira a comentar. Mas, assim, gente, não é média, eu tô sendo sincero. O Senhor me proporcionou de trabalhar. Vocês são uma equipe fantástica. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente a vida de vocês. Não é média. Eu sei o quanto a Jéssica trabalha, eu sei o quanto você trabalha, eu sei quanto cada um de vocês trabalha, né? E eu venho conversando com a Jéssica, às vezes que eu falo que o segundo trabalha mais do que o primeiro em muitas situações. E então, eu não poderia deixar de passar por aqui e sem agradecer a Deus por trabalhar com essa equipe maravilhosa. Eu falei da Ingrid também. Falou. Tá? Então, a Ingrid que foi a primeira, então viu? Não quero esquecer de ninguém, tá? Então, fora a mocidade, que é fantástica, eu também não vou falar aqui, senão eu vou errar os nomes aqui, vão faltar alguns, mas eu tenho um prazer enorme de trabalhar com cada um dos jovens. Deus tem me dado uma alegria enorme e uma honra enorme de trabalhar com todos vocês. Gerson, eu acho que as pessoas ficaram curiosas para conhecer sua família. Então hoje a gente tem uma mensagem deles para vocês que vai passar aqui. Oi, amor. Estou aqui um pouquinho para falar de você. Primeiramente agradecer a Deus por tudo e agradecer a Deus também por ter colocado você na minha vida. Falar de você é maravilhoso, porque você é um exemplo de pai, um ótimo marido. Eu não tenho nem... Assim, é tanta coisa para falar de você que eu ficaria aqui horas e horas. Mas como o vídeo tem que ser rápido... Então, eu quero dizer que eu te amo muito e que você é maravilhoso e que eu te amo, e é isso. Pai, eu também queria falar que eu agradeço a Deus todos os dias por ele ter me dado o Senhor como meu pai. É um cara que me inspira, tanto como para ser um bom pai no meu futuro, um bom trabalhador também e um bom servo na casa do Senhor. Eu tenho orgulho de te chamar de meu pai, isso é verdade, pode perguntar para meus amigos. Tenho orgulho e tenho orgulho de ter o seu nome também, falar que te amo muito, muito mesmo. Pai, eu tô aqui também pra dizer que eu te amo muito, que por mais que o Senhor brigue muito comigo, eu nunca vou deixar meu carinho pro Senhor nunca vai mudar. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter um pai tão incrível quanto o Senhor. E eu sou muito grata a tudo que o Senhor me proporciona. Eu gosto muito da sua parceria comigo, o quanto posso contar com o Senhor sempre. O Senhor é meu melhor amigo e o homem que eu mais admiro no mundo. E eu queria dizer
que eu te amo muito, que eu tenho muita sorte de ter você na minha vida e que muitas meninas como eu não têm a oportunidade de ter um pai presente, um pai que dá um carinho. E eu queria dizer que eu sou muito, muito grata a Deus por ter um pai presente na minha vida e que me mostra o caminho que eu devo andar. E é isso. Beijo, a gente te ama. Aí você me quebra. É o que eu disse, eles são fantásticos. Obrigado, só isso aí já. Ouvi meu filho, minha esposa, minha filha. Eu sou chato pra caramba. Mas eles são o meu porto seguro. O Senhor me deu uma família abençoada. Eu só tenho a agradecer. Obrigado pela homenagem. Pra mim isso é uma homenagem. Já não precisa fazer mais nada. E a gente tem também, né, Gé, pra Eu achei você que só uma o Jess ia chorar, se mensagem, bem que eu tô não. chorando já também com a mensagem deles, né? Gé, sua família também deixou uma mensagem. Oi, Jéssica. Oi, gente. E hoje passando aqui para homenagear quem, né? Jéssica. Quem é a Jéssica? A filha do meio. A irmã que foi comprada na feira. É difícil falar da Jéssica. É difícil falar da Jéssica, mas é fácil falar da Jéssica. Nós temos visto a Jéssica ultimamente no empenho, a dedicação dela em tudo quanto ela faz. E a gente pode citar a Jéssica como descrito em Eclesiastes 9:10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. E a gente também pode citar a Jéssica como Provérbio 31, a mulher virtuosa. Quem achará? E a Jéssica tem sido isso daí. Detalhes por detalhe. Esta é a mulher virtuosa. O Mandeb? Jéssica é componente, Jéssica é regente, Jéssica é coordenadora, Jéssica é tesoureira e muito mais. Jéssica tem esse empenho. Jéssica, que Deus continue abençoando sua vida. Oi, Jéssica. Oi, gente. Estamos aqui, né, em família para homenagear você. E, assim, sem palavras, né, para falar sobre você. Essa menina linda e maravilhosa que Deus nos deu. O Gomes esqueceu de falar que você foi aquela filha que foi comprada na feira, né? Que a sua irmã falava assim, compra uma irmã para mim na feira. E chegou você. Mas, assim, o que marca mais, né, que ficou, assim, na história, na lembrança, é quando que o seu pai sempre fala lá em Efésios 4, né, primeiro, vós filhos, obedecer aos seus pais em tudo. Aí, Efésios 6, e o primeiro que fala, vós filhos, obedecer seus pais em tudo, aí você fala, mas você sempre esquece que tem a continuação. O 4 vai dizer que vós pais não provoqueis a ira aos vossos filhos. Mas a gente não faz isso, né? Mas eu sei que você lembra que não é só cobrar o filho, mas que o pai também tem a sua parcela, né, nisso daí. Que Deus te abençoe, amamos você e continue assim. Essa pessoa é maravilhosa, essa pessoa dedicada que você é, tá bom? Te amamos. E claro que não poderia faltar eu, né? Oi, Gé, oi, pessoal. Que fala da Jéssica, né? E, além de ter sido a irmã comprada na feira, quando ela chegou, ela guardou o meu lugar no carro. Já tinha o cantinho separado que ela falava que era pra irmã dela. Então, já sou agradecida por isso. Não tem palavras, né, pra descrever a Jéssica. Ela é uma pessoa compreensiva, é uma pessoa que tá sempre ali lado a lado, ela se empenha. E eu acho ela hoje um exemplo. E eu acredito que Deus vai continuar abençoando ela, que continue usando cada vez mais. E é isso, eu amo você. Um beijo. Beijo, Gé. Oi, Gegé. Oi, pessoal, tudo bem? Tô passando aqui pra te homenagear. Dizer que você é uma pessoa incrível, uma irmã incrível, uma pessoa dedicada, companheira, amiga, conselheira. Você é tudo pra mim. Te amo muito, obrigada por tudo. Continue sendo essa pessoa maravilhosa. Deus vai te guiar e te honrar muito. Te amo, um beijão. E aí, Gegé, tudo bem? E aí, galera, como é que vocês estão? Gé, nesse momento aqui nós estamos para te homenagear, né? Falar um pouquinho de você e agradecer a Deus pela sua vida. Obrigado por ser essa pessoa tão maravilhosa que faz questão de mostrar o amor e o carinho através de atitudes, através de palavras, estando presente no dia a dia, fazendo parte das nossas vidas. Você é muito especial, nós amamos muito você, que Deus continue te abençoando grandiosamente, que Ele possa continuar te guiando em tudo que você faz, que você continue sendo essa pessoa exemplo em todas as áreas, tudo aquilo que você pega para fazer, você se dedica, se esforça e entrega o seu melhor, que Deus te abençoe para que você continue dessa maneira, tá bom? Te amo muito, um beijo e fica com Deus. Tchau.
Que lindos. E aí? O Rubem é o irmão mais velho que eu não tive, né? E a minha família não tem nem... Não dá pra não se emocionar, porque são minha base, viu tudo. Meus pais são um exemplo que eu tenho. A Carol apareceu ali, me surpreendeu muito, porque ela é bem na dela, bem quietinha. Mas cada palavra, né? Tudo ali que eles falaram alegrou muito meu coração. E me deixou sem palavras. Vocês respiram. Obrigada pela homenagem. Imagina, toma uma aguinha. Queria também abrir aqui um agradecimento especial, porque nós decidimos, assim, em uma semana fazer essa segunda temporada de podcast e eles abraçaram de uma forma, gente. Não, a gente vai gravar sim, a gente já te manda amanhã, e eles super entenderam, né? E fizeram questão de fato, deixar um recadinho do coração para vocês. E eu quero agradecer vocês por, primeiramente, né, se disporem na obra, né, para conduzir o conjunto de uma forma assim excepcional. É uma honra imensa poder estar nesse tempo junto com vocês e que a gente possa, né, testemunhar aí muitas coisas que eu tenho certeza que o Senhor já está fazendo em nosso meio. E para a gente finalizar, Gerson, você poderia fazer uma oração e a gente encerra aqui com esse sentimento, esse calor no coração, que é a nossa base, a família e aquilo que Deus tem como desígnios, né, para nós. E a gente só tem a agradecer, e eu deixo aqui também meu carinho para vocês, se quiserem deixar as últimas palavras, e a gente encerra. Antes da oração, quero só mais uma vez agradecer mesmo e parabenizar, né, a sua pessoa, você por todo o trabalho que você tem nos ajudado aí, a condução do podcast. O podcast é só uma das coisas, tá, gente? Que o Samuel tá tocando aí junto com a gente, junto com a regência, bastante coisa que tem nos ajudado muito, né, na caminhada para essa festa. Então, que Deus continue te abençoando, te usando, né, na obra, e que a sua vida possa tocar a vida de outras pessoas também, através deste trabalho, de outros trabalhos, e agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço. Também só salientar que quando a gente assumiu, eu tinha um desejo no coração, diante de outras festas, né, de a gente fazer uma homenagem para quem planeou esse caminho pra gente. E aí eu lembro que quando a gente se reuniu, foi na sua casa, né, que a gente bateu o martelo, isso. Aí que a gente fez uma reunião, eu já tinha conversado com o pastor, tudo, enfim. E eu quero agradecer, eu tenho que agradecer a minha coordenadora, eu sempre falo que ela é meu braço direito, esquerdo, ela é quem eu me apoio em muitas coisas. E eu quero dizer assim, você abraçou e Deus te usou de uma maneira além para fazer aquilo que a gente imaginava, né? Então, que o Senhor continue te abençoando grandemente a sua vida, você e a Mirelle. É uma grata surpresa trabalhar com vocês, como eu disse. Mas não vou ficar aqui, senão vão falar que eu tô rasgando elogios, enfim, fazendo média, não é isso. Realmente, eu louvo a Deus pela equipe que o Senhor nos colocou e nos confiou a mão, e que eu sou grato por trabalhar. Dito isso, vamos orar. Vamos orar e pedir para que o Senhor venha sobre as nossas vidas e nos ajude em tudo, nos direcione em tudo. Amém? Vamos orar. Pai querido e amado Deus, eu te dou graças, Senhor, por este momento de poder estar sobre este lugar, Pai, na direção desse trabalho, Senhor, dessa nossa festividade que se aproxima, Pai. Nós não fazemos nada, Senhor, se não for, Senhor, pelas Tuas mãos e pelas que aqui estão conosco, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, continua com as Tuas mãos estendidas sobre a vida de cada um dos Teus servos, Pai, da Tua igreja, Senhor, daquele que está assistindo esse podcast, Pai. Eu te peço mais ainda, Senhor, entra nesse lar, neste momento, Pai querido, amado Deus. Visita cada centímetro, cada cômodo dessa casa, Pai querido, amado Deus, aonde o Teu servo ou a Tua serva estiver, Pai. Que os Teus anjos sejam com eles, Senhor. Guarda a entrada e a saída do Teu povo, Pai querido, amado Deus. Em tudo, Senhor, os abençoe, Pai. Que nessa casa, Senhor, onde estiver, Pai, vendo este podcast, Pai querido, amado Deus, que as Tuas bênçãos, Senhor, invadam, Senhor, através desse televisor, Pai, deste monitor. Senhor, por onde for, Pai querido, amado Deus, que o Teu Santo Espírito opere sobre a vida, Pai. Tu és poderoso para fazer, Senhor, aquilo que é a necessidade no coração de cada um do Teu povo. Pai, te peço ainda, Senhor, como propósito, Senhor,
Senhor, vem nos visitar, Senhor, vem tomar este lugar que é teu nessa festa, Pai, pois tu és o aniversariante principal, Pai querido, amado Deus. O que nós queremos, Senhor, é a tua presença invadindo, Pai, aquele lugar, pois aonde tem a sua presença, Senhor, a salvação de almas, a batismo com o Espírito Santo, Senhor, a cura, Senhor, Senhor, a tua presença, Senhor, promove tantas coisas, Pai. O que nós pedimos, Senhor, o que nós temos buscado é que o Senhor venha, Senhor, tomar conta dessa festa e realize a tua vontade, Senhor, que seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa cada um do teu povo, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, super obrigado por esse momento, né, que vocês reservaram para estar junto conosco. Obrigado aos nossos convidados. Queria encerrar, mas antes, só agradecer também aos nossos patrocinadores que têm nos ajudado a, né, continuar com esse propósito de podcast, de perseverança, e que você tenha aí uma noite abençoada de descanso, e esperamos vocês para a nossa festividade. Obrigado, Deus abençoe. Amém.